amigos, bem-vindos então desta vez para uma pequena introdução sobre aquele que vai ser o nosso quarto caderno. Já falámos dos princípios fundamentais da doutrina espírita no caderno anterior e agora vamos entrar com mais afinco e mais pormenor naquilo que realmente são os pilares do espiritismo. Vamos debatê-los um a um. O primeiro, de acordo realmente com aquilo que está estipulado na dinâmica espírita, este caderno então falamos de Deus, de espírito e de matéria. De Deus, num ponto específico, vamos falar sobre as provas da sua existência. Vamos verificar que realmente uma obra como esta só precisa necessariamente de ter por trás um Criador à altura. Vamos ver também os atributos da divindade, que serão a forma que nós teremos de compreender melhor aquilo que é Deus, ou pelo menos aquilo que Ele não pode deixar de ser. Para nós é ainda aquilo que nós conseguimos fazer. Num ponto a seguir vamos falar sobre espírito e matéria, vamos ver se conseguimos saber realmente onde é que se encontra o princípio das coisas, se nós conseguimos chegar lá mesmo ao princípiozinho, ao início. Vamos ver como se formam os seres vivos e vamos ver ainda uma questão importante e muito interessante, que é o princípio vital. O que é isto do princípio vital? Como se absorve, como se gasta, enfim, um sem número de questões sobre este ponto em particular que nos pode ensinar a mudar de comportamentos e a sermos mais eficazes na forma como gerimos o mundo físico. Olá companheiros, bem-vindos mais uma vez a uma das nossas reuniões virtuais. Vamos entrar já no quarto caderno do nosso curso, que na prática até já é o quinto. Estamos a chegar ao meinho mesmo daquilo que nos interessa. Então, hoje vamos falar, e já falando especificamente em matéria espírita, no último caderno falámos sobre os princípios fundamentais num aspecto mais generalizado, e hoje vamos começar então a especificar alguns dos pontos que temos vindo a falar para trás. Então, vamos falar no quarto ponto sobre Deus, Espírito e Matéria. Em Deus vamos falar nas provas ou evidências, ou seja lá o que for, da sua existência e nos atributos da divindade. Na questão relacionada com o Espírito e a matéria, vamos falar, ou tentar falar, se é que sabemos alguma coisa sobre isto, sobre o princípio das coisas e sobre a formação dos seres vivos. Dentro da formação dos seres vivos vamos falar ainda do princípio vital. Então, Deus. Já demos uma pequena nuance, já falámos um bocadinho no último caderno sobre a questão de Deus e na forma como no fundo, porque é que é Deus que inicia ou abre o estudo à doutrina espírita, sendo que o Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação espírita, editado em abril de 1857, em França. Allan Kardec, depois daquela introdução muito grande, que muitas pessoas infelizmente saltam para ir logo depressa às perguntas e respostas, na ânsia de as encontrar, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, no primeiro livro, é precisamente essa: o que é Deus? E já falámos também na questão do espiritismo acabar com a ideia antropomórfica de Deus. E então Kardec, como tínhamos dito também, pergunta o que é Deus, e os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como é que nós definimos algo infinito com duas linhas? Mas realmente, se esmiuçarmos esta frase, já temos aqui muita, como se costuma dizer, muita sarna para nos coçarmos. Então é uma inteligência, reparem, isto está completamente desmaterializado o conceito de Deus. É uma inteligência que é suprema, é maior de todas, não há nada igual, nem parecido sequer, e que é a origem de tudo aquilo que existe. E tudo mais o que nós pudermos dizer sobre Deus dentro da nossa faixa evolutiva de compreensão serão acessórios e não vamos acrescentar em termos de fundo, não vamos acrescentar grande coisa. Se conseguirmos entender isto, já é realmente alguma coisa. Então, provas da sua existência. A primeira grande prova consiste na análise do conceito filosófico, que também já foi analisado aqui no primeiro caderno,
mas que vamos continuar a ver e que fala e que diz que não há efeito sem causa. Isto está nas leis da física, está nas leis da química, é um princípio geral e transversal às ciências. Efetivamente, quando alguma coisa acontece, é porque há sempre alguma coisa que a origina ou que a motiva a acontecer. Há sempre uma impulsão, alguma coisa que impulsiona um acontecimento, porque não há nada que aconteça sozinho, só por si. Na análise em específico desta causa de Deus, sendo que todo o efeito há de ter uma causa, todo o efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. O que é que nós pretendemos dizer com isto? É na análise que fazemos do mundo, do universo, da natureza, das suas leis, da forma como se regem as relações entre seres. Neste caso pode ser só seres físicos, sejam eles orgânicos ou não. Em tudo em tudo se expressa inteligência. A forma como os astros se movem, as sincronias que se conseguem. Quando nós dizemos, por exemplo, que a Terra dá uma volta ao Sol, e estamos a falar só da Terra, porque estamos a falar de um ano na Terra, que não é um ano em Marte ou não é um ano em Saturno. Portanto, um ano define-se pelo tempo que um astro demora a dar a volta em torno da sua, um astro, neste caso um planeta, a dar uma volta em torno do seu Sol ou da sua estrela. Então, a Terra demora 365 dias, dizemos nós, e 6 horas a dar a volta ao Sol. O que não é bem verdade, porque ela demora mais um bocadinho. Nós conseguimos medir isto ao centésimo. Portanto, daí que nós sabemos, por exemplo, que mediante isso, de 4 em 4 anos, existem os anos bissextos para acertar o calendário. Mas de temporadas em temporadas ainda maiores, são precisas também, de vez em quando, acertos ao calendário que têm sido feitas ao longo da nossa história, em termos de humanidade, porque aqueles minutos e segundos a mais que a Terra demora a dar uma volta ao Sol faz com que ao fim de 1000, 2000 ou 3000 anos já se consiga, por exemplo, acertar o calendário num dia. E são vários os relatos na história, relatos não, que estão mesmo documentados, em que isso foi necessário ser feito. Então a sincronia, por exemplo, se falarmos só em termos de astronomia, da forma como todas as coisas se movem, só por si já demonstra uma inteligência na forma como isto acontece brutal. Então daí que dizemos que um efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Quando vemos, por exemplo, a flor do eucalipto, que muitas pessoas não conhecem, o eucalipto sendo originário no nosso planeta do hemisfério sul, ali da Austrália, sabemos que a primavera na Austrália, ou no hemisfério sul, coincide com o verão, coincide, aliás, com o outono no hemisfério norte. E é interessante ver, por exemplo, que o eucalipto, tendo sido importado para a Europa noutras épocas e tendo sido plantado aqui e adaptou-se muito bem, vê-se que continua a florir, não na altura prevista, que seria a primavera europeia, mas continua a florir na primavera do hemisfério sul. Portanto, isto não acontece por acaso, demonstra realmente que há aí, como dizia Einstein, como também já referiu a Bettina aqui, Deus não joga aos dados, não há acasos. Como é que isto poderia ser um acaso? Se fosse um acaso, seria um acaso realmente digno de estudo. Portanto, seria no mínimo também tão interessante e teríamos realmente que estar atentos a isso e tentar perceber como é que este acaso, ou como é que estes acasos se deram. Então, no fundo, isto é um axioma, não é? Que diz que todo o efeito inteligente tem uma causa inteligente e então quanto maior o efeito, ou quanto maior a inteligência que o efeito revela, maior será a inteligência da causa que o provocou. Nos elementos gerais do universo, o que é isto? No fundo, é tudo aquilo que nós podemos encontrar no universo, se fizermos grandes esforços, vamos ver que não conseguimos escapar a nada disto.
Portanto, Deus, acima de tudo, depois existe o Espírito e depois existe a matéria. No fundo, tudo aquilo que nós procuramos, tudo aquilo que nós buscarmos encontrar no nosso universo, tudo aquilo que nós tentarmos imaginar, está aqui dentro. E às vezes, se fizermos um bocadinho, aqui uns segundos, este exercício, tentem lá lembrar-se de alguns objetos, tentem lá lembrar-se de algumas coisas que fuja a isto. Encaixa sempre aqui. Portanto, tudo o que existe no universo, no fundo, ou será alguma coisa material, ou serão espíritos, ou então, quando escapa a isso, será o próprio Criador, Deus. E mesmo assim já é muita coisa, já temos aqui muita lenha para nos queimarmos. Para percebermos Deus, para já convém dizermos o seguinte: na nossa faixa evolutiva, dizer que sabemos o que é Deus é assim, até pela própria definição, só vimos uma definição breve, nós não conseguimos esmiuçar muito mais para além daquilo. Mas para compreendermos a divindade, nós ao certo não sabemos bem o que é, mas sabemos algumas das coisas que a divindade não pode deixar de ser. E então, mostrando novamente esta imagem, é interessante ver, por exemplo, que isto isto não foi criado em computadores, não foi nada disso. Isto é uma imagem captada pelo Hubble, penso eu, se não estou em erro, que existe no espaço, no universo, e à qual os cientistas lhe deram o nome o olho de Deus. E é muito interessante ver o formato e a beleza realmente desta imagem. Então, em relação aos atributos de Deus, o primeiro atributo que nós classificamos e que entendemos que não pode deixar de ser desta maneira é que Deus tem de ser forçosamente eterno. Para que Deus exista, tem que ter esta característica, ou seja, tem que existir desde sempre e terá que existir para sempre. Não faz sentido que Deus existindo tenha havido um espaço antes um espaço interregno de tempo no qual Deus não tenha existido. Se Deus não tivesse existido, quem teria criado Deus, o que teria acontecido para que Deus tivesse criado? E então aí seria a origem, e a origem seria sempre Deus. Portanto, o primeiro elemento realmente terá que ser eterno. Existe desde sempre, o que para nós, em termos de capacidade humana de entendimento, realmente é complicadíssimo entender, porque nós não conseguimos perceber o que é o infinito, o que é uma coisa que não tem fim, porque nós realmente estamos sujeitos a esta questão da materialidade e nós só conseguimos perceber as coisas com princípio e fim. E então, como esse é o nosso... É a nossa métrica, como essa é a nossa métrica, a nossa matriz, a matriz espacial e temporal, nós não conseguimos perceber muito bem, ou quase nada, o que existirá sem que tenha um antes e que não terá que ter um depois. Portanto, então, este é o primeiro grande atributo. O segundo é que tem que ser imutável. A mutabilidade é próprio da materialidade. Também vamos ver mais aqui um bocadinho à frente que Deus tem que ser imaterial, porque senão estaria sujeito às leis da matéria e logo seria mutável. Um Deus que fosse mutável seria um Deus de várias opiniões, e somos nós é que somos mutáveis. Um Deus imutável, porquê? Porque no fundo tem que ter um princípio, uma coordenação de ideias, ou uma forma como se gere que tem que ser constante e que tem que ser coerente para sempre, em todas as épocas. Não pode ser para hoje, para uns de uma maneira e amanhã para outros de outra maneira. Então a imutabilidade tem que ser um dos atributos da divindade. Depois, a questão da imaterialidade também, que já referimos, portanto, a materialidade em si caracteriza-se também por isso, tudo o que é material muda, altera-se, e Deus não pode ser mutável, não pode ser material. Há quem confunda Deus também com o próprio conjunto de seres e de espécies e de coisas e de materiais que existem em todo o universo. Isso seria atribuir a Deus um dos seus atributos, seria confundir a causa com o próprio efeito, como por exemplo acontece no caso do panteísmo. Dizer isso seria atribuir a Deus já, por exemplo, a característica da materialidade e da mutabilidade,
o que seria disfuncional. Depois tem que ser único, obviamente. Não pode haver 2 ou 3 ou 4, nós já vemos como é que são as confusões quando nós nos juntamos aos pares, as confusões que dá por opiniões diferentes de ideias. Portanto, um Deus único e que rege todos os fenómenos do universo. Esse Deus único, sendo imutável e imaterial, tem que ser também omnipotente, ou seja, tem que poder absolutamente tudo. E se há coisas que não acontecem, é porque Deus, se podemos dizer assim, não quer. E se há coisas que acontecem, é porque realmente Deus acha que é porque acha que sim, que é o melhor. Daí que quando nós percebemos, por exemplo, isto já é um dos atributos da divindade que podem favorecer o consolo das almas. Porque quando nós entendemos, se realmente formos convictos nas nossas crenças e no nosso conhecimento, se entendermos isto efetivamente, que Deus é omnipotente, tudo pode, tudo sabe, é uma maneira de percebermos que tudo aquilo que nos acontece tem um porquê e acontece por algum motivo, que terá que ser útil forçosamente. Quando há um termo que nós usamos muitas vezes, que é o reconhecimento da omnipotência de Deus, que é quando dizemos assim: aconteceu isto graças a Deus. Isso é o reconhecimento da sua omnipotência e da sua sabedoria. Porque ficamos realmente, é uma demonstração de confiança nas suas decisões e daqueles que, obviamente, são seus mensageiros, depois. Terá que ser infinitamente perfeito, também um ser omnipotente que não seja infinitamente perfeito, terá que ser também a suprema e soberana inteligência na mesma ordem de ideias, que sendo o único, não há nada que esteja acima dele, que saiba mais do que ele e que possa decidir acima dele. Terá de ser forçosamente justo e bom. Aliando esta característica ou este atributo à questão da omnipotência, terá que ser um Deus de infinito amor e, na ordem de ideias que falámos anteriormente, por exemplo, sobre os pilares da doutrina espírita, que dizíamos que eram 6, cujo primeiro era Deus, este atributo de Deus, da soberana justiça e bondade, há de condicionar todo o resto da filosofia espírita e todo o resto da gestão da vida. Porque é isto que justifica, por exemplo, a questão da imortalidade, a questão da comunicabilidade dos espíritos, a questão, por exemplo, como vemos aqui no caso desta imagem, a questão da pluralidade dos mundos habitados. Então, este é um atributo, esta razão, vá lá, que aqui está, ajuda-nos a entender a questão da divindade. O espírito e a matéria. É claro que antes de falarmos aqui sobre isto, convém dizer que aquilo que nós falamos sobre Deus, sendo algo com estas características todas, sendo eterno, sendo omnipotente, nós podemos estar aqui eternamente a falar sobre Ele, é evidente. Porque por muito que se diga sobre Deus, pelo menos nesta altura do campeonato, há de ser sempre pouco. Há de ser sempre muito pouco, mas no fundo é um mínimo exigível. Então, espírito e matéria. O que é o espírito? Kardec coloca também esta questão no livro dos espíritos e então os espíritos respondem de forma simples, numa frase ainda mais curta. Pronto, daí vemos também a dimensão que existe e a diferença que existe entre um espírito e Deus, por exemplo, que o espírito é o princípio inteligente do universo. E de alguma maneira também já demonstra alguma dificuldade para nós no entendimento, e vamos ver um bocadinho porquê mais à frente, porque os espíritos definem o espírito de acordo com a sua principal também característica, que portanto, é um princípio, é alguma coisa, eles não o trataram como um objeto, é alguma coisa cuja principal característica é a inteligência que povoa o universo. Já está dito muita coisa sobre o espírito mesmo assim. Não depende da matéria, é diferente de tudo aquilo que é material e daí já começam os nossos problemas na definição realmente do que é um espírito, porque nós, no nosso nível de densidade de pensamentos e no nosso nível de materialidade, na qual vivemos, estamos imbuídos, é difícil imaginar alguma coisa que esteja fora disso.
Daí que o espírito para nós consegue-se compreender apenas pelo conceito filosófico e depois só pela demonstração da sua existência em termos de inteligência. Ou seja, pelas coisas que provoca, por aquilo que gera. Porque de resto, ver um espírito, nunca ninguém viu na verdade. E pode ser uma afirmação que vão dizer, mas aos médiuns vêm. Já vamos falar nisso mais à frente um bocadinho. Ou no próximo caderno, quando falarmos do perispírito. O espírito, unindo-se à matéria, intelectualiza de várias maneiras. Primeiro, dá-lhe um aspecto inteligente. Quando nos ouvimos a falar, nós que estamos aqui a emitir e vocês que estão aí a receber, criamos movimentos, temos uma parafernália de instrumentos à nossa volta que aparentemente demonstram inteligência. Até os nossos próprios corpos físicos. Este corpo físico aqui, se não estivesse habitado por um espírito, que sou eu, não teria qualquer sinal, vá lá, de intelectualidade. Seria um corpo morto. E não teria qualquer tipo de intelectualidade ou de vitalidade sequer a habitar nela. E então, daí que o espírito, ao unir-se ao corpo físico e à matéria, intelectualiza os espaços. Nós olhamos e estamos inseridos em salas que não têm nada ligado, muitas vezes, à natureza, por assim dizer. É tudo transformado. Nós alteramos os formatos das coisas. Nós próprios, a própria matéria, a própria forma dos corpos físicos, se nós tivermos em atenção, por exemplo, a evolução da espécie humana, nós hoje, não sendo muito bonitos, já somos menos feios do que éramos na antiguidade e cada vez nos vamos tornando mais elaborados e mais atrativos em termos de gráficos e de imagem, demonstrando realmente uma força intelectualizadora do espírito sobre a matéria, o que é ótimo, graças a Deus. A matéria, no fundo, é o laço que prende o espírito, é onde nós estamos imbuídos. E é algo necessário, é algo necessário, é um instrumento, é uma ferramenta. Daí que nós, sendo espíritas e começando aos pouquinhos, como estamos a fazer aqui, a penetrar neste tipo de conhecimentos, dizemos que o principal é o espírito, logo eu sou um espírito que habita um corpo físico. E não o contrário, como a Noémia já referiu, penso eu, no primeiro caderno. Muita gente refere isto assim, eu tenho um espírito. Não tenho espírito nenhum, eu sou um espírito. É bem diferente eu ter um espírito do que ser um espírito, até porque eu em termos de espírito, o corpo físico morrendo, faz-se com ele o que acharmos que se deve fazer e o espírito continua a viver e volta noutros corpos. Portanto, eu não sou corpo nenhum, porque senão já tinha deixado de ser há muito tempo. Eu sou um espírito e que habita várias moradas. E é intermediária ou agente do espírito. O espírito precisa dela no nosso nível de materialidade para se manifestar. Reparem, se aqueles conseguirem, porque alguns não reparam nada, que é o meu caso, eu não vejo a espiritualidade, não tenho qualquer tipo de faculdade mediúnica ostensiva que me permita ver ostensivamente o mundo dos espíritos. Daí que se não fosse o corpo, não conseguiria perceber a ação dos espíritos, a não ser que estivéssemos sempre todos desencarnados. Mas a matéria serve para o espírito, no nível evolutivo em que nos encontramos, como o grande laboratório onde se põe realmente à prova, onde se testa, onde consegue, por exemplo, trabalhar os seus vícios ostensivamente na prática. Nós fazemos, no mundo das ideias, temos sempre muitos planos. E então, por exemplo, se for o dia 31 de dezembro para 1 de janeiro, nós nesse dia estamos cheios de planos, não é? Para o ano inteiro. Nós sabemos, eu vou-me tornar mais pacífico, vou-me tornar mais paciente, e é claro que a gente lá ali para o dia 3 ou 4 de janeiro já se esqueceu dos planos e já continua a ser, perdoem-me a expressão, a mesma besta. Mas, de qualquer forma, nós precisamos deste laboratório para nos pormos à prova,
para testarmos o nosso egoísmo, por exemplo, para testarmos a nossa vaidade e vemos a atenção que nós prestamos à matéria, o tempo que lhe dispensamos, o bem que nos faz sentir, não vou dizer felizes, vou dizer só sentimos prazer muitas vezes ao possuir algumas coisas porque achamos que elas nos tornam pessoas melhores ou aos olhos dos outros mais interessantes. Daí que não se pode falar de felicidade, porque isso é sempre efêmero. De repente possuir um carro novo é muito bom durante o primeiro mês, porque depois ao segundo mês aquilo já é um carro como os outros e já é perfeitamente normal, a não ser que nós vivamos apaixonados e completamente materializados, que somos completamente agarrados a tudo aquilo que nos circula, mesmo sendo lixo, porque isto também existe. Então, é aqui que nós nos pomos à prova realmente, que nós testamos e que temos uma oportunidade de pôr de parte e de pôr de parte estes sinais de vaidade, de possessão, de materialidade e que nos faz evoluir. Portanto, o espírito serve-se da matéria para evoluir e ao mesmo tempo faz com que ela evolua também. Entramos aqui num conceito novo que é o chamado fluido cósmico universal. Um fluido, alguma coisa que vive no universo. Então, é importante, nós referimos-lo aqui porque é importante dentro da doutrina espírita, depois fazendo mais avanços no estudo, perceber que este fluido cósmico universal há de ser importante também noutras coisas. Na própria organização do perispírito, por exemplo, na organização que vamos ver já a seguir do princípio vital e da própria organização da matéria. Podemos referir aqui uma coisa. Isto não é uma matéria espírita, se bem que Kardec tenha escrito já há cento e muitos anos aquilo que hoje se pesquisa com muito afinco. Existe em França e na Suíça, penso que é ali na fronteira até, aquilo a que se chama o acelerador de partículas, que é um investimento de milhares de milhões de euros que está ali feito, em que os cientistas que lá trabalham procuram aquilo a que chamam a molécula de Deus. É interessante. Procuram o quê? Procuram o fluido primário, o primeiro elemento material, no fundo o mais básico de todos. Trabalham ali diariamente, num engenho, se calhar numa das maiores ferramentas que existe no planeta, que tem quilómetros de distância, em busca daquilo a que chamam a partícula de Deus e não a molécula de Deus. É interessante ver que, havendo muita gente dizendo que Deus não existe e muita gente negando esta questão do fluido cósmico universal ou dessa tal partícula, na verdade nós sabemos que ela existe. E nós sabemos que ela existe, só que ainda não a vimos, não a encontramos. E então procuramos. E é tão importante isto para nós, até em termos organizacionais de matéria, que investimos, há muita gente lá a investir não só dinheiro, mas a própria vida, porque entretanto houve muita gente que já desencarnou e ela continua por encontrar. Portanto, há gente que se esforça por reconhecer nesta partícula realmente um valor incalculável. Então o fluido cósmico universal é precisamente o intermediário entre o espírito e a matéria. O espírito entre a matéria, como nós já vimos, em contacto com a matéria, intelectualiza. Sem o fluido cósmico universal, a própria matéria era dividida sem forma nenhuma. Isto porque as próprias propriedades da matéria estão incluídas dentro do fluido cósmico universal. E é fonte de origem de tudo, ou fonte ou origem de tudo aquilo que é matéria. Ou seja, não há nada, absolutamente nada, que nós vejamos que não tenha como origem algum produto que tenha saído do fluido cósmico universal transformado. Vamos perceber isto melhor a seguir. Portanto, é invisível, é imponderável, é subtil e é completamente rarefeito. É o elemento mais rarefeito de todos aqueles que existem. No fundo, não é possível para nós saber, em relação ao princípio das coisas, saber o que é ao certo. Mesmo a questão do Big Bang, nós sabemos que realmente que existe, mas
colocam-se logo outras questões, e antes do Big Bang, como é que foi? Não é? Então, o princípio ao certo nós não sabemos. Temos uma ideia do que terá dado origem ao nosso universo, mas já se falam em multiversos, terá havido mais Big Bangs, portanto são questões que ainda nos escapam. Provavelmente um dia havemos de chegar às respostas pelas quais ansiamos, mas para já não nos é possível saber o que é o princípio, qual é o princípio das coisas, e chegarmos ao estudo do Espiritismo, por exemplo, parece-me importante que agora possa referir isto, dizer assim, mas nós não temos a pretensão de termos respostas para tudo, nada disso. Temos a noção realmente de que existem algumas respostas que até ao advento do Espiritismo ainda não tinham sido encontradas, mas há muita coisa ainda que nos falta saber. Com o estudo do Espiritismo, o que acontece é que, no fundo, nós somos postos no lugar. Acabamos por perceber que realmente, se calhar, não estamos tão evoluídos como pensávamos. Mas também, ao fim de algum tempo, ficámos a saber que, se calhar, até estamos um bocadinho mais do que aquilo que pensávamos estar anteriormente. O que acontece é que ficamos a perceber melhor aquilo que nos falta saber. E quanto mais sabemos, mais percebemos o que nos falta saber, que era aquilo precisamente que dizia Sócrates, penso eu, que não vá aqui enganar, mas se me enganei, já podem corrigir depois nos comentários no YouTube e no Facebook, não é? Que já permite aqui uma interação. Como dizia Sócrates, eu só sei que nada sei, não é? E então é interessante nós vermos que realmente, e isto ao mesmo tempo não nos provoca prurido nenhum, bem pelo contrário, olha, aí como nós temos um amigo, que é o Luís, que diz assim, aí é que está a pica toda, a pica de nós sabermos que temos que descobrir. O bom realmente, às vezes, é o processo como lá se chega, o que dá gozo, é chegar lá e procurar todo o trabalho. No fundo, às vezes, até quando nós chegamos a um tipo de resposta, a um tipo de solução, às vezes até fica alguma frustração, e agora vou-me preocupar com o quê? Graças a Deus, logo a seguir, vêm outras perguntas, ou outras questões, ou outros problemas para resolver, assentes naquilo que já resolvemos anteriormente, não é? Mas perceber isto não tem que nos amedrontar, nem sequer envergonhar-nos, bem pelo contrário. Então, mediante isto, de acordo com aquilo que dizíamos anteriormente, quem é o homem no contexto do universo? Quem sou eu para achar que sou capaz de saber o princípio de tudo? Não é? Portanto, seria absolutamente presunçoso da minha parte, e por parte quando dizemos da minha parte, a parte do Espiritismo, dizer que tem respostas para tudo. Não tem. O que também não interessa para nada, porque as coisas continuam a ser como são. Independentemente disto, não sabendo qual foram o princípio das coisas, elas existiram. Não sabendo até onde é que isto nos leva, ou como funciona todo o universo, ou como é que realmente os astros, no fundo, não percebendo a mecânica toda da natureza, o facto é que ela acontece da mesma maneira. Eu poderia dizer, por exemplo, aqui, que não acredito que a Terra é redonda. E que diferença faz? Ela é redonda na mesma. E se não for, o facto de eu acreditar ou não acreditar não muda absolutamente nada. As coisas são como são. Não é pelo facto de eu acreditar nelas ou não que as coisas mudam. Eu não acredito que existem espíritos, eu não acredito na vida para além da morte. E que importa? O que é certo, meus companheiros, é que se não acreditarem nisso, hão de constatar uma coisa. É que brevemente vão morrer. Não sabemos quando. Mas sabemos que no contexto temporal do universo, daqui a 100 anos, mesmo que duremos mais 100 anos, daqui a algum tempo vamos morrer, e é pouco tempo no contexto do universo em geral, e vão poder constatar isso, porque realmente vão continuar a viver. Se calhar é uma boa notícia, ou não, dependendo daquilo que nós esperamos que seja para nós, mas no fundo é mesmo bom, é sinal que continuamos a existir e que somos imortais. Então, o homem é um espírito encarnado em evolução, ainda longe de atingir a perfeição. E isso é o nosso objetivo, que ainda há de demorar algum tempo a atingir, ainda bem. Quanto aos seres, existem os seres orgânicos, que nós reconhecemos que no fundo são aqueles que demonstram ter sinais de vitalidade, com órgãos, com corpos organizados, com órgãos que executam determinado tipo de tarefas, e temos os inorgânicos, são seres sem vida, mas isto ainda é reduzido, mas que não têm órgãos, no fundo, que se limitam que estão limitados à mecânica geral das leis físicas do universo.
Então, fazendo aqui uma pequena ponte entre aquilo que é o fluido cósmico universal e também aqui a formação dos seres, nós vemos que o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono são elementos materiais simples, mas também eles já são modificações do fluido cósmico universal. Então daí é que dizíamos que tudo sai do fluido cósmico universal, até os próprios átomos. Os átomos já são produtos do fluido cósmico universal, já vêm também eles de lá, ainda conseguem ser mais divididos, conseguem ser esquartejados, e os elementos que lá se encontram já não são os primeiros, todos eles são modificações, unindo-se em formas diferentes. Se nós tivermos, por exemplo, duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio, teremos o H2O, aquilo que nós vulgarmente chamamos água. E a água, sabemos que é uma molécula que resulta então da junção destes átomos. E nós conhecemos a água. Quando nós falamos em água, nós pensamos logo em água no estado líquido. Mas, na verdade, a água não tem um estado específico. O estado da água está condicionado à temperatura ambiente. Se nós tivermos gelo, não deixa de ser água. É água exatamente igual, só que num estado sólido, alterado pela temperatura. E se nós tivermos uma temperatura superior a 100 graus, vamos deixar de ter água líquida para ter água em vapor. No fundo, temos sempre água. E então isto diz-nos o quê? Que os mesmos elementos podem ter expressões diferentes. Isto é a mesma coisa dizermos que organizados de forma diferente, as partículas primordiais do fluido cósmico universal dão origem a átomos diferentes, que conjugados de diferentes formas dão moléculas diferentes e que organizadas de diferentes maneiras dão aquilo tudo que está à nossa volta em termos de materialidade. Daí que então isto é recuar, dividir tudo e chegar à molécula ou à partícula primordial, que é aquilo a que nós damos o nome de fluido cósmico universal. E então, o que é que os diferencia se ambos são formados pela mesma força de união e pelos mesmos elementos materiais? Estamos a falar, neste caso, dos seres orgânicos e dos seres inorgânicos. Temos que retomar o nosso caminho. Então é aquilo a que nós chamamos o princípio vital. Mais um princípio, pelo adjetivo que dá a vida. Então, é um produto do fluido cósmico universal também, porque é material. Portanto, tudo o que é matéria vem dali. Nós vamos falar do perispírito, por exemplo, e ele pergunta, onde é que vem o perispírito? Vem do fluido cósmico universal. Tudo o que é matéria vem de lá. Não há que haver dúvidas sobre isto. É um agente que dá vida à matéria. E a sua fonte é o fluido cósmico universal. Estamos-nos a repetir. É como uma pilha. Este comando, se olharmos para ele, sem pilha, seria um ser, vamos lá tentar fazer aqui uma analogia, inorgânico, porque não demonstraria qualquer sinal de vitalidade. E está organizado, portanto tem órgãos, tem mecânicas que, adaptadas a funções, operando sobre ele, ele emite ou executa determinado tipo de tarefas. Mas só funciona porque tem aquilo que é o seu princípio vital, que são baterias. E então, as baterias estão para os comandos, para as televisões, para, sei lá, onde elas existam, ou a energia em si, como o princípio vital está para os seres orgânicos. São as suas baterias. E se esta analogia é boa para perceber realmente o que é isto do princípio vital, no fundo não passa das fontes energéticas que permitem ao espírito que se possa expressar na matéria ou nos corpos físicos, independentemente de sermos um ser humano ou um animal, ou ainda dentro do princípio espiritual que existe nos reinos, como temos na imagem, no reino vegetal. O princípio vital é o mesmo para todos os seres, só que é modificado de acordo com cada uma das espécies. Portanto, uns precisam mais de determinados tipos de elementos para sobreviver e para viver, para executarem as suas tarefas, do que outros.
e outros tipos de formas de princípio vital. A sua quantidade não é igual em todos os seres, depende de espécie e depende de cada indivíduo dentro da mesma espécie. Nós temos gente centenária e temos gente que morre à nascença, seja porque os órgãos não processam bem esta questão da energia vital ou porque não a conseguimos absorver, não é? Por exemplo, podemos morrer à fome, não estamos a alimentar-nos com as nossas, não estamos a recarregar as nossas pilhas com alimento e já estamos a dizer alguma coisa de como é que se absorve, por exemplo, o princípio vital. Logo, morremos. E a sua atividade dá-se através dos órgãos, como nós vimos. É assim que se reflete. Numa corrida, por exemplo, nós alimentamos, mas numa corrida nós dispensamos energias, nós gastamos energias. A analogia é perfeita com as pilhas dos aparelhos. Eu aqui a zicar neste comando, a força de o utilizar, as baterias hão de acabar e então, só das duas uma, para ele funcionar, ou eu recarrego com novas baterias, ou então ele não funciona mais. Só dá para atirar. Dá para muito mais do que isto. Quando param a ação destes órgãos, o princípio vital extingue-se, mesmo que nós tenhamos ainda alguma energia armazenada, e volta à sua origem, que é o fluido cósmico universal, até pela própria decomposição do corpo físico. Antes de entrarmos aqui nesta imagenzinha, que nós vamos fazer aqui uma ponte com isto, como é que é possível então assimilarmos o princípio vital? É muito simples, são as nossas atividades diárias. A forma como nós, por exemplo, nos alimentamos. A energia, reparem, quando nós falamos de alimentos, estamos a falar de elementos organizados, de moléculas, de átomos, física pura e química, que vem de onde? Que vem das partículas mais básicas dos átomos e que vem de onde? Vem do fluido cósmico universal. Então, nós vamos buscar esses elementos, que são transformações do fluido cósmico universal, a energia que necessitamos para que possamos, em termos espirituais, como espírito, exercer a nossa ação na matéria. Então, através da alimentação, através da respiração. Não aguentamos muito tempo sem respirarmos, entramos logo em morte cerebral, o nosso cérebro asfixia e nós... o corpo morre e nós desencarnamos. Depois, tudo aquilo que permite, no fundo, uma revitalização. Exercício físico é algo ao qual nós podemos ir buscar energia vital. Os bons hábitos higiênicos, a própria sexualidade, por exemplo, nas partilhas, nas comutações energéticas que se operam entre seres. E depois, entre outras coisas mais, daí que fizemos um pequeno parênteses aqui, através do passe, que é uma terapia. Nós falamos aqui no passe por estarmos a falar de espiritismo, mas o passe e a transferência de energias não é de seres para seres, não é exclusiva do espiritismo, é de muitas outras correntes. Agora, o fluido vital efetivamente pode esgotar-se ou pode ser insuficiente. Assim que seja insuficiente, se não chegar, acontece aquilo que nós já dissemos, que é morremos. E também se pode transmitir através então deste tipo de terapias, da transferência de energias de uns seres para os outros, que às vezes se dá naturalmente. Quando vemos, por exemplo, crianças com muita vitalidade, cujo princípio vital está ali, as pilhas recarregadíssimas, não é? Estão a chegar do mundo dos espíritos, num corpo novinho em folha, com as baterias a 500. Portanto, aquilo dá para tudo e mais alguma coisa. Dá para correr o dia todo, comer uma sanda ao meio do dia e ao fim do dia a gente vai descansar, por exemplo, através do sono, uma boa maneira também de recuperar energias através do sono, que o nosso corpo físico precisa também. Mas por uma criança em atividade, junto, por exemplo, com alguém em déficit energético, pode haver uma transferência natural de energia. E então muitas pessoas, estando em baixo fisicamente, energeticamente em baixo, sentem-se revitalizadas em contacto com crianças, porque há uma transferência efetiva de energia natural de um para o outro. Quanto aos seres inorgânicos, portanto, é matéria sem princípio vital. E aqui está um exemplo que nos ajuda a perceber muito bem do que poderá ser então a matéria inorgânica ou os seres inorgânicos. Matéria com princípio vital são os seres orgânicos, mais uma imagem, depois desta explicação, que esperamos ter sido clara, e não tenha sido confuso, são os seres orgânicos.
Então, como conclusão já, podemos dizer que Deus, na verdade, não se mostra, nunca ninguém viu Deus. Há uma frase que diz: reconhece-se o autor pelas suas obras. E então, olhando para a obra que é o universo, vemos que, de acordo com esta frase, Deus revela-se. Esta obra realmente grandiosa, e tem de ter, obviamente, um Criador à altura, e tem que ser também um Criador grandioso. O fluido cósmico universal é a origem de tudo aquilo que é material. A criação do Espírito é anterior à matéria. Nós não falamos sobre isto, mas já agora fazemos uma pequena explicação sobre isto. É evidente, não é? Porquê isto? Porque, no fundo, qual é o princípio principal? É aquilo que é vivo, somos nós, somos os espíritos. Nós é que o objetivo de tudo o resto, a matéria existe como apêndice, existe porque é necessária a atividade do espírito ainda. E depois, noutros mundos também, e no fundo podemos entrar aqui mesmo noutro tipo de discussões, o que é matéria, o que é que não é matéria, as antimatérias, e a matéria não existe, e outros, mas tudo é matéria. Quer dizer, no fundo estamos se calhar todos a falar do mesmo e a dar-lhe um significado ou uma explicação diferente. Porque na verdade, se calhar, quando conseguirmos fazer bem as pontes, havemos de reconhecer que uma coisa e outra onde está nos mesmos patamares. Agora, a matéria existe porque o Espírito precisa dela, daí que é posterior à criação do Espírito, nem que tenha sido só no momento logo a seguir. A existência do princípio vital divide os seres em seres orgânicos e em seres inorgânicos. E pronto, meus amigos, ficamos por aqui. Concluímos o caderno número 4, espero que tenham conseguido absorver. De qualquer forma, se não conseguiram, podem sempre voltar atrás, porque nós lá estaremos novamente. Muito obrigado e até ao próximo caderno. Sobre este tema colocaram-nos diversas perguntas. Vamos aqui tentar responder a duas delas. Porque falámos especificamente sobre a questão do princípio vital, e porque a energia é uma energia que se perde e que se gasta, e no fundo que precisa de ser reposta de várias maneiras, mas especificamente esta questão: se nós chegarmos a determinado tipo de local e nós nos sentirmos cansados, desenergizados, o que é que devemos fazer? Nós temos sempre, para já, se for mesmo fomas, convém é comer, não é? Se estivermos num sítio abafado, convém mudar de ambiente. Mas, por exemplo, há uma questão que se pode colocar aqui e que não abordámos no caderno, mas, por exemplo, a questão da oração. Nós centrarmos-nos noutro tipo de vibrações. Eu realmente sinto-me cansado, até estou a sentir aqui uma influenciazinha qualquer que não sei de onde vem e que me faz sentir desgastado. Tenho que parar e tentar tomar o controle da situação, fazer uma própria mentalização. Eu posso até fazer um autopasse, não é? Fazer circular energias em mim próprio. No fundo, procurar reequilibrar-me. O bom senso acima de tudo. Quando falarmos, por exemplo, no final do nosso curso, nas leis morais, na lei do trabalho, penso que no caderno número 8, vemos que, por exemplo, que às vezes o trabalho em excesso, o trabalho causa sempre fadiga, não é? Mas se for em excesso, então pode levar mesmo a que ficamos extenuados. Então convém repousar. Portanto, aqui é uma questão de bom senso, analisarmos-nos constantemente, ver em que ponto da situação estou e agir em conformidade. No fundo, tomarmos bem o leme das nossas vidas e operarmos eficazmente no sentido de também, como também vamos ver no caderno número 8, temos de operar em função da nossa conservação para sermos mais eficazes na forma de evoluir. Outra questão muito pertinente e que nos colocam muitas vezes também é: quem é que pode dar o passe? Na verdade, qualquer pessoa pode dar o passe em si. Há algumas características e algumas as situações que devem fazer com que a gente, por determinado tempo, não possa fazê-lo. Que é quando? No fundo, é quando nós próprios precisamos dele. Se eu preciso de reenergizar-me, se eu estou desequilibrado energeticamente, não sou eu que preciso de dar ou que tenho de dar, sou eu que preciso de receber. Então, em potência, qualquer pessoa pode ser passista. Não precisa de ser um passista ou um médium passista ostensivo. Qualquer um de nós tem a capacidade de transmitir, geridos pela vontade ou motivados ou impulsionados pela nossa vontade, de fazer transmissão de energias de nós para outra pessoa qualquer ou ainda para outro ser qualquer, que ainda é mais interessante. Um animal, uma planta, por exemplo, nós podemos revitalizar com as nossas energias e encaminhar a nossa vitalidade através da vontade para esses novos seres ou para esses outros seres.